Muito bom dia para vocês. Ainda estamos de dia, né? Muito bom dia. Prazer estar aqui com vocês, falando de um tema que eu vivencio todos os dias. Meu nome é Ronaldo Gazel, eu sou um entusiasta. Antigamente eu explicitava melhor que eu era especialista em tecnologias emergentes, mas com o esvaziamento progressivo do termo, aliás, termos na verdade, a gente vai falar muito sobre termos aqui, né? E a nossa habilidade demandas de termos essa habilidade cada vez maior em absorver e também descartar esses termos com cada vez mais velocidade, né? Os termos não estão mais comportando as realidades com as quais a gente tem que conviver em um mundo cada vez mais horizontal e mais complexo de entender. A sensação de complexidade do momento atual em que nós vivemos, ela é comum, não se sinta de nenhuma forma, apesar de que as nossas timelines todos os dias estão repletas dos links que parecem mais ficção científica, né? Como Lídia falou muito bem, né? A mistura da ficção, como que ela influencia a nossa vida, a gente chega até a duvidar, né? A olhar e pensar que é ficção. E a gente fica um pouco assim, poxa, será que eu estou conseguindo vislumbrar um futuro no qual eu me encaixo nisso, né? Eu já comecei a fazer perguntas, porque eu também não estou aqui, apesar de eu ser um entusiasta e uma pessoa que trabalha, desenvolve e vive de tecnologias emergentes, em especial a Mixed Reality. A Mixed Reality é mais um desses termos, né? Termos são como dedos apontados em direção à Lua, né? Gosto de parafrasear o velho e bom Bruce Lee, né? Não se concentre no dedo gafanhoto ou perderá toda a beleza da visão celestial, né? Então, é mais ou menos por aí. Não fiquem presos aos termos, tá? Não fiquem querendo ir na Wikipedia para poder determinar exatamente até onde vai a competência de determinados termos, porque a gente vive em um mundo também em que as nossas próprias bolhas pessoais, antigamente, vou dizer assim, há 20, 30 anos atrás, você poderia se apresentar e falar, olha, prazer, eu sou engenheiro, ou eu sou advogado, que perfeitamente você poderia compreender que o raio de atuação dessas pessoas não se tangenciavam tanto, né? Digamos, a popularização da informática, as pessoas começaram as bolhas começaram a se aproximar, e hoje essas bolhas estão cada vez mais próximas, que as pessoas têm muita dificuldade de definirem quem elas são. É bastante complexo, mas os termos ainda estão aí. Por exemplo, eu me defino como Creative Technologist, né? Alguém até brincou, parece a propaganda de uma empresa de carro, né? Faltou falar Creative Technologist, né? Mas são termos, né? Então a gente, como um barco, a gente navega até um certo ponto e depois tem que deixar esse barco lá. Não faz sentido a gente atravessar o rio e continuar andando com o barco, certo? Vamos lá, que o nosso tempo aqui é um pouco restrito. E qual que é o meu objetivo aqui para vocês? Isso tem que fazer sentido, né? Eu quero que vocês saiam daqui hoje diferentes. Eu quero tentar, de alguma forma, tá, passar para vocês o vírus, ok? Esse vírus contagiante da Mixed Reality. A Mixed Reality, para onde que ela aponta? Eu não sei se vocês já conhecem o termo. A Mixed Reality ela aponta para diversos vetores que apontam para ela, ok? Muitos vão ser falados aqui no PEF, como inteligência artificial, como hacking. Todos esses termos fazem parte da Mixed Reality. Eu vou falar especificamente da realidade aumentada, ou Augmented Reality. Levante a mão, por favor, quem já ouviu falar ou já teve algum tipo de experiência com realidade aumentada? Só para eu ter muita gente, eu acredito aqui, talvez 75% das pessoas. Isso reflete muitos estudos, inclusive de institutos como o Gartner Group, né, que já colocou a realidade aumentada, como a Virtual Reality também, que são vetores da Mixed Reality, no seu quadrado mágico, né, no seu Hype Cycle. E a Mixed Reality, ela basicamente, vamos tentar entender um pouco da Mixed Reality. Por que ela é importante? Por que eu estou falando de Mixed Reality? Por que você vai sair daqui com a pulga atrás da orelha em relação a isso? Imagina uma revolução tão grande quanto a própria internet na vida das pessoas. É difícil imaginar. A internet mudou completamente a nossa vida, né? Progressivamente, desde os nossos modem 14.400 da West Robotics ou de outras marcas, aí, quem é dinossauro como eu vai lembrar, eu puxava um cabo de fio, atravessava a extensão telefônica a minha casa inteira de madrugada, eu botava tapetes assim, e avisos, não pise, cuidado para não quebrar a cabeça e escorregar, para poder usar a internet de madrugada, né? Quem que nunca fez isso? Mas o tempo foi passando, a internet, que era uma coisa, de certa forma, até despretensiosa, uma coisa, né, que foi... Hoje ela é essencial para todo mundo, não estou falando nenhuma novidade. A Mixed Reality ela é tão importante quanto, porque a gente tem algumas realidades das quais a gente não pode fugir. A primeira delas, vamos pegar aqui, o Mark Zuckerberg, né, afirmou recentemente que em 5 anos, né,
A gente não vai ter mais o celular nas nossas mãos. O celular não vai ser mais a extensão do nosso computacional do nosso corpo, né? O celular é mais ou menos assim como uma base computacional louca para poder entrar no nosso corpo, né? Mas a gente por enquanto só consegue segurar. Vocês já devem ter ouvido falar da wearable computing. Tudo isso contribui com essa afirmação do Mark Zuckerberg. Hoje a gente não consegue mais se imaginar sem o celular, não é verdade? A gente já depende muito do celular, a gente já depende de muitas telas também, nós somos pessoas multitelas, trabalhamos com 2, 3 telas simultaneamente de vários tipos, né? O próprio Elon Musk também, que já foi citado, falou que nessa nova era, de que o mundo está passando, a gente tem o privilégio, né? Ao mesmo tempo que é um privilégio, é um grande desafio também, evidentemente, de vivenciar o que nós estamos vivenciando agora. Não é mais uma coisa de futuro, eu não estou falando de 10, 15, 20 anos, eu estou falando do grupo Gartner, né, que vocês devem conhecer, afirmar que até 2020, ou seja, 2020 é depois da manhã praticamente, né? 2020 é o que são 2020? Logo ali. Os aplicativos, a forma com a qual a gente lida com os aplicativos não vai mais existir. Os aplicativos como a gente conhece não vão mais existir. Não é forte essa afirmação? Não sou eu que estou falando, são pessoas que são assim, especialistas no assunto, são centenas de especialistas que corroboram com essas afirmações. E é claro que isso deixa a gente com medo, porque você escuta também a robótica. Todo mundo, aposto que já viu alguma postagem de Facebook falando 90% dos empregos vão ser completamente gerados digamos assim, vão acabar, vão ser extintos graças à a robótica, como é que ela está evoluindo. A robótica, junto com a computação cognitiva, o aprendizado de máquina, né? A gente sabe, esses dias a própria Google teve uma AI que criou uma outra AI, né? A gente já brincou Inception de AI. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Nós aqui, pessoas estão aqui com idades variadas, mas eu acredito que todos nós compartilhamos, apesar da diferença de idade, percepções, perspectivas de prosperidade, né, e de geração de valor. Na primeira palestra foi bastante interessante a respeito disso, sobre aonde que eu me encaixo, né, de que adianta. As pessoas estão com essa percepção de que, poxa, meu trabalho não faz mais sentido nesse novo mundo, né? Seja você uma pessoa da área de humanas, da área de exatas, da área das artes plásticas, né? Você pensa, poxa, onde que eu me encaixo? Porque eu, por exemplo, eu cresci num cenário em que a perspectiva era entrar na faculdade. A faculdade era a garantia absoluta, o famoso canudo, era a famosa chave para um futuro próspero. A gente sabe que isso não existe mais, né? Então, foi uma grande mudança que já foi acontecendo dos últimos anos, né? A percepção de que as pessoas elas precisam de ser muito mais proativas, compreender muito mais o universo que a cerca, para poder saber onde faz sentido a sua atuação. Porque, para a gente ser um ser humano pleno, nós precisamos de não apenas ter um emprego, mas também nos sentirmos parte dessas comunidades. A gente faz parte de várias comunidades o dia inteiro e a gente alterna entre elas. Nós aqui hoje fazemos parte de uma pequena comunidade temporária, né, de participantes do TEDx, e vocês que estão assistindo, aqui eu também da parte de talks, de palestrantes. Daqui a pouco, em casa, a gente também faz parte de uma outra sociedade. Então, nos sentirmos parte das coisas, né, de uma maneira sólida, conseguir vislumbrar um futuro, muita gente pensava, hoje em dia até o próprio funcionalismo público, que sempre foi visto, poxa, como uma grande garantia, né, as pessoas, o mercado digamos, do emprego público, né, aquele garantido, você vai ficar lá tranquilo o resto da vida. Isso a gente sabe que não existe mais, tanto que a gente enxerga reflexos disso como o fenômeno das startups. As pessoas estão sendo estimuladas cada vez mais, as próprias faculdades foram grandemente afetadas, né, pelo fenômeno das startups. Então, você pode ver que grande parte delas, ela converge todo o programa para que, no final, as pessoas possam articular entre elas interdisciplinarmente e criar modelos novos de negócio. Isso é super positivo, isso faz parte de tudo, faz parte da Mixed Reality. Agora vai ficar mais séria a coisa, por quê? Vamos pensar um pouco no reflexo mais imediato da Mixed Reality. Primeiro, vocês estão preparados para, em 5 anos, o celular sair das mãos? Vamos pensando. Eu estou aqui mais para estimular perguntas, tá? Eu li certa vez que a disrupção, na verdade, é a arte de fazer as melhores perguntas, e eu concordo muito com isso. Através de uma boa dialética e perguntas cada vez melhores, nós vamos chegar até novas respostas para questões que estão em aberto. E eu vou compartilhar com vocês. Vocês, a partir de agora, vão compartilhar comigo dessas questões. Nós temos esse mundo inteiro para ressignificar, para desconstruir e reconstruir um mundo novo. Por quê? Imagina um mundo em que não vai haver telas. Também, em pouco tempo, não vai haver mais telas, por causa da Mixed Reality, da Augmented Reality, da Virtual Reality. A gente vai virtualizar as telas.
né? Nos anos 2000, por exemplo, você tinha lá aquelas telas gigantes, né? Você até, tem gente que adaptava o quarto para poder enfiar uma TV, para ela ficar com a tela plana, as TVs pesavam 100 quilos. Aí depois a gente teve as TVs telas planas. Hoje em dia todas as TVs e monitores são telas planas. E o novo paradigma qual é? Não vai haver mais telas. Eu poderia aqui perfeitamente, vamos brincar de futurologia aqui, nós estamos aqui girando, sei lá, daqui a 5 anos, vamos seguir tio Mark Zuckerberg. Daqui a 5 anos nós estaremos todos aqui de novo para poder, de repente, falar um pouco sobre o que realmente aconteceu ou não de todas essas conversas, né, sobre mixed reality e tal. Eu poderia aqui perfeitamente abrir uma tela virtual com gesto, né? Uma tela pública. A gente vai ter que conviver com o conceito de telas públicas e privadas, porque vocês também vão estar repletos de telas, algumas que só vocês terão acesso, telas holográficas, né? Já é uma camada, um layer. O que seria, na verdade, né, a realidade aumentada, se não a inserção de um layer, de um elemento digital entre a sua retina e a realidade, né? E esse elemento, que é justamente a mágica da realidade aumentada, é que ele obedece à tridimensionalidade do ambiente. Ele parece aos nossos olhos como uma parte integrante, ele não é mais um ruído visual diante das coisas. Então, ampliação dos inputs é isso. Até então, o que são inputs para nós? A gente depende do teclado, vocês concordam que a gente depende muito do teclado ainda? Teclado, invenção de 40, 50, 60, 70 anos atrás. Mouse, né? Quem que consegue imaginar um mundo sem mouse? Mouse também. O próprio smartphone, que a gente já falou, são telas virtuais, tudo isso vai acabar. Essa é a grande realidade, que traz para nós duas situações distintas. A primeira é a oportunidade de poder reconstruir um mundo inteiro. E a segunda é a gente conseguir que isso faça sentido na vida das pessoas, né? As mudanças tecnológicas elas estão acontecendo, infelizmente elas ainda acontecem de forma vertical, ainda existem players poderosos que, né, a horizontalização, as pessoas como a Open Web, a Open VR e a Open AR, elas estão acontecendo, mas os grandes grupos ainda influenciam o nosso consumo tecnológico, as nossas vidas. E a gente vai ter que pensar da seguinte forma: as profissões realmente vão passar por uma transformação, uma ressignificação, né? Assim como a pintura, quando surgiu a fotografia, não acabou. Ela encontrou um novo caminho, né? A gravura, a pintura, ela serviu para representar o mundo. Chegou a fotografia, quem queria deixar de usar uma simples foto, apertar um simples botão, uma criança, né, com a Penny Cam da Kodak, quando foi lançada. E antigamente tinha que contratar, né, ilustradores, pintores e tal. As coisas vão se ressignificando, assim como as profissões também vão se ressignificar com o tempo, tá? E qual que é o segredo? Aonde que eu digo, como que nos fazemos para a gente se situar, conseguir nos ver como agentes atuantes, gerar valor, conseguir desenvolver uma ideia de prosperidade legal, né, ter uma perspectiva positiva a respeito disso, e não confusa, como a maioria das pessoas tem, a gente começar a horizontalizar as relações produtivas e criativas. Vou dar um exemplo de relação super vertical, é o nosso consumo de tecnologia, né? Você tem meia dúzia de empresas que fazem um produto igual para todo mundo. Nós temos que pensar justamente no sensibilizar para essas comunidades que eu falei, de quais a gente vive, e conseguir ver o que é importante para essas comunidades. Na prática, a gente vai mudar o mundo. Vocês conhecem o termo UX e UI? User Experience e User Interface, né? São termos muito utilizados na parte para desenvolvimento de software, etc. e tal, mas, na verdade, tem a ver com a nossa própria vida. A User Experience é a experiência das pessoas em qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de processo, né? Desde os processos mais simples da nossa vida vão ter que mudar. Desde mandar um simples e-mail até resolver um problema em uma reunião, por exemplo, complexa com dados, para visualizar dados. E o que isso tem a ver conosco, né? Olha, em todas as nossas áreas, em todas as áreas de atuação humana, vão ser afetadas pela mixed reality, mais especificamente pela realidade aumentada. Vamos ver algumas das features com as quais a gente vai ter que conviver agora futuramente, em breve, que eu digo futuramente a partir de agora, que isso já está acontecendo. Você tem a análise de sentimentos, né? O que é a realidade aumentada, se não uma câmera superpoderosa, que tem visão computacional, né? A visão computacional é a capacidade que você agrega de que uma câmera ela consiga analisar frame a frame do que ela vê. E a análise de sentimentos consegue, através de visão computacional, identificar, todos vocês, se eu estivesse aqui agora com um óculos que tivesse uma visão computacional programada para isso, saber todos vocês o que vocês estão sentindo agora, qual que é a sua idade, o seu sexo, e se eu combinar isso com outros vetores, eu consigo ainda ter mais assertividade, né? Quem assistiu aí Black Mirror sabe do que eu estou falando, aquela coisa de olhar e já olha para a pessoa, já identifica a pessoa, né? Já sabe se ela está feliz ou triste, aquelas coisas todas. O reconhecimento facial é uma dessas
tecnologias que já está sendo utilizada agora até mais frequentemente, né, para você destravar portas, destravar aplicativos, smartphones, etc. Então vai ser muito mais comum as pessoas, você viver no mundo de reconhecimento facial. Identificação de objetos também. A gente hoje fala de realidade aumentada, né, que gente? Você pensa em quê? Em Microsoft HoloLens, aquele óculos da Microsoft, que é muito pouco acessível, ou você pensa no Google Glass também, que foi uma iniciativa que também não virou mainstream, né? Mas futuramente, quando nós tivermos óculos cada vez mais ergonomicamente viáveis, né, como lentes de contato ou óculos menos ruído, né, que sejam menos ruídos na nossa vida ergonomicamente e tecnicamente, a gente vai conseguir mais fácil pegar, por exemplo, num supermercado, que seja, desde as coisas mais banais, pegar um produto no supermercado, você vai olhar, ele vai reconhecer esse produto, ele vai fazer uma análise do seu comportamento pregresso de usuário e vai te dar uma informação, não uma informação qualquer que você tem que buscar, ele vai buscar uma informação que tem a ver com o que você precisa, né, a identificação de objetos. A informação aumentada é nesse mesmo sentido também, você ter uma expansão dos meios tradicionais de informação, como mídias impressas e telas. Então, a realidade aumentada vai permitir processar, sentir e rastrear uma série de estímulos no mundo que vão ampliar muito a nossa capacidade, os nossos desafios comunicacionais, né? Eu queria finalizar aqui rapidamente para mostrar um desses exemplos do qual eu estou envolvido, né, a ressignificação da palavra mídia, né? Quando a gente fala de mídia, a gente logo associa a vetores negativos. Muitas vezes, né, a mídia está associada a alguns vetores negativos. A iniciativa que eu quero mostrar para vocês tem a ver com um tipo de mídia que não é, que ele é autoinsersivo, é um tipo de mídia que tem a ver com as preferências da pessoa e que a pessoa, digamos, ela opta por fazer parte daquela jornada, tem um pouco de gamification, que é mais um desses vetores contemporâneos que fazem parte da Mixed Reality também, nos ajuda a nos situar diante do caos de tantas tecnologias, né? E eu queria convidar vocês, inclusive, para poder experimentar. A plataforma chama-se WinWin Media, quem puder baixar na App Store ou na Google Play. A WinWin Media é um modelo que vocês podem experimentar, do qual estou desenvolvendo atualmente, e que vocês podem utilizar uma mecânica semelhante à do Pokémon GO, que vocês já devem ter jogado também, só que você, ao invés de Pokémons, você encontra brindes, você pode, no caso aqui, a gente tem vários cornetos aí, uma tonelada de cornetos aí, não sei se vocês gostam, eu amo chocolate, né, no sorvete. Temos cornetos aí para vocês experimentarem e verem um vislumbre, assim como um dedo apontado em direção à Lua, é apenas uma iniciativa que vai ainda crescer e vai se desenvolver muito, né, vocês estão convidados, podem baixar aqui mesmo no ambiente do TED, a gente já tem vários cornetos aí flutuantes esperando por vocês, tá bom? O papo é muito rápido, gostaria de convidar vocês para me adicionar nas redes sociais. Meu nome é Ronaldo Gazel, eu desenvolvo um trabalho, sou um evangelista também da gamification, da Mixed Reality, da Virtual Reality, tem alguns projetos. E espero que vocês tenham saído, de certa forma, provocados, porque desde as coisas mais simples, desde mandar um e-mail até fazer uma compra, tudo isso vai depender isso abre de nós e abre para nós novas possibilidades de negócio para reinventar o mundo inteiro. Obrigado, gente, tenham uma ótima tarde.